Avisou todo mundo que está gravando. Bom, então, boa tarde, pessoal. Hoje o nosso palestrante é Hugo Akitaya. O Hugo ele tem doutorado pela Tufts University e agora ele é professor na University of Massachusetts Law e vai falar para a gente sobre reconfigurações em grafos. Obrigado, Hugo, por aceitar o convite e participar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Espero participar mais aí. Me bota no mailing list. Então tá bom. Então, deixa eu pedir desculpa primeiro, que eu nunca fiz apresentação em português. Aliás, faz muito tempo que eu não faço nenhuma apresentação em português. Então, às vezes vai travar aqui. Vai dar uma tela azul aqui. Mas, então tá. Meu nome é Hugo. E o tema da apresentação é reconfiguração de Connected Graph Partitions. E esse é um trabalho que foi publicado em 2 papers. E eu vou falar um pouquinho sobre esses 2 papers. Por isso que a lista de autores é grande. Mas tem vários coautores aí. Muitos alunos e professores são Diane, Shaba, Matias e eu. O Matthew, Oliver, Christopher, Michael e o outro Michael são alunos. Então, tá bom. Primeiro, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre a motivação de por que estudar partitions. Partitions é partição? Como é que fala? Partição. Partição de grafos, né? Então, a motivação desse problema em si, ele vem do gerrymandering, da análise do que os americanos chamam de gerrymandering. E para entender um pouco sobre gerrymandering, a gente precisa saber como funcionam as eleições dos Estados Unidos, e o sistema eleitoral dos Estados Unidos é por distrito, né? Então, vamos supor que o estado de Massachusetts, eu tô aqui agora, mais ou menos. Dá para ver o meu mouse? Dá sim. Tá, beleza. O estado de Massachusetts é dividido entre 9 distritos, então tem um número fixo de distritos. Geralmente esse número é pequeno. E o número de representantes dos estados, de representantes na Câmara dos estados, no mesmo número de distritos, e cada distrito elege um representante. Então, distrital, é um voto distrital. E gerrymandering, a definição da Wikipédia de gerrymandering, é uma prática que visa dar uma vantagem política para um determinado partido, manipulando a divisa, né, entre os distritos. E só um adendo aqui, que esse foi o primeiro caso. Quer dizer, a palavra gerrymandering nasceu por causa desse distrito aqui, que parece uma salamandra, e ele é bem aqui, em Massachusetts, nessa região aqui. Então, Massachusetts tem uma história bem interessante em relação ao gerrymandering. O Jerry virou gerrymandering, né? Mas a pessoa que fez esse distrito era o governador, que desenhou o distrito, era o governador de Massachusetts, e o nome dele era Gary. Daí virou, tipo, gerrymandering, mas virou gerrymandering, não sei porquê. Deixa eu só dar um exemplo, também da Wikipedia, um toy example, do poder que a caneta que desenha as fronteiras dos distritos tem. Então, nesse mapa aqui, você visualiza isso como se fosse um mapa, cada quadradinho desses é um que ele chama de precinct, é um precinto. Esses quadradinhos, eles são indivisíveis, são tipo unidades atômicas de terra, e daí você tem que dividir essas unidades em distritos. Você pode dividir os distritos assim ou assim, e, por exemplo, assim você tem representação mais ou menos proporcional. Desculpa, os quadradinhos verdes
imagina que eles votam 100%, toda a população deles votam no Partido Verde, e os quadradinhos amarelos, a população que mora nesses quadradinhos amarelos, vota 100% no Partido Amarelo. Então, você pode dividir o Estado de maneira a dar 0 de participação para o Partido Verde, por exemplo, se for assim. Todos os distritos vão eleger candidatos do Partido Amarelo, ou então você pode dar a maioria de representatividade para o Partido Verde, apesar do Partido Verde ser minoria. Então, o poder das fronteiras dos distritos é muito grande. Recentemente, tem vários papers sobre gerrymandering, sobre análise de gerrymandering, que usam um approach que chama ensemble-based. Esse ensemble-based, ele é descrito nesse paper aqui, a professora Duntin, que a gente colabora também, e ele é basicamente um outlier analysis, esse ensemble-based. Então, não tem como a gente ver todas as partições, porque o número de partições, dado um mapa, se eu defino um mapa, por exemplo, e defino um K, eu te dou o K e te dou o mapa. O número de partições é muito grande, é double exponential, na verdade. E então, é muito fácil você ter um exemplo bem pequeno que tenha que o número de partições dele seja maior do que o número de átomos no universo observável, por exemplo. Então, não tem como a gente computar todo esse espaço. Então, a ideia é você fazer um sample, né? Você amostrar desse espaço, que é muito grande, e de maneira que você tenha uma noção geral de qual a representatividade, ou como está distribuído, mais ou menos, a representatividade nesse espaço. E daí você faz um outlier analysis, né? E a maneira de que você faz esse sample nesse espaço, essa amostragem, é usando um random walk, o Markov Chain Random Walk. Tá, eu não tenho muito tempo para me alongar, mas tem muitos detalhes aqui que eu estou omitindo, né? Então, vamos ter algumas definições aqui e usar teoria de grafos, né, para a gente falar ter uma linguagem que a gente consiga falar sobre essas coisas. Então, a gente olha para o estado como se fosse um grafo de adjacências, né? Cada nodo aqui é um precinto, é um dessas unidades de terra, e eles são adjacentes se os precintos forem adjacentes. Então, é fácil de entender. E então, a divisão, desenhar a fronteira significa você particionar esse grafo em connected components, né, em componentes. Eles precisam ser conectados, essa é uma exigência constitucional dos Estados Unidos. Eles precisam ser conectados, os distritos, e eles têm que ter mais ou menos a mesma população, mais ou menos. Tá, então a gente o nosso modelo é um modelo que a gente precisa produzir partições de grafos conectados. Então, nessa apresentação, a gente vai usar esse exemplo, que é um exemplo pequenininho, para a gente ter uma ideia melhor. E as cores aqui, elas são só para a gente ter uma noção do que esse distrito é diferente desse distrito, mas as cores não significam nada. Não é um labeled. Então, se eu trocar as cores, é a mesma partição. Tá. Então, a gente define agora, para que a gente tenha esse random walk, a gente precisa produzir uma partição a partir de uma partição que a gente já tenha. E, para isso, a gente usa uma operação nessa partição. E a primeira operação que a gente vai ver é o que a gente chama de switch, mas na literatura também ele é conhecido como flip. E é basicamente definido por uma aresta, uma edge, entre dois nodos, e de distritos diferentes. Por exemplo, aqui tem um distrito
um do distrito rosa indo para o distrito azul. Então, essa operação, ela pega um lado da aresta e muda o membership, né? Você pega um nodo e muda, switch o membership de um distrito para o outro. Tá. Então, a gente define o configuration space, né? O espaço de todas as configurações possíveis, como sendo todos as partições. Então, os nodos são todas as partições que a gente consegue fazer, de maneira com que a gente tenha três, nesse caso aqui, três, né? Distritos conectados, isso é muito importante, eles devem ser conectados. E tem uma aresta ligando os nodos diferentes. Se eu posso, a partir desse distrito, se eu aplicar um switch, uma operação, eu obtenho esse outro, né? Tá, a conectividade é importante, né? A gente precisa de que os distritos sejam conectados. Então, na definição desse switch, é importante que esse distrito aqui não seja um cut vertex. No subgrafo induzido pela cor azul, nesse caso aqui. Então, tem algumas restrições de conectividade para você aplicar a operação, mas dessa maneira você consegue meio que andar nesse espaço de todas as partições. Então, o problema que a gente define, o problema principal que a gente ataca nessa apresentação é o problema que eles chamam de reachability na comunidade de reconfiguração combinatórica. E esse problema de reachability é basicamente, você tem esse grafo que a gente chama de configuration space, e tem dois nodos. Eu te dou dois nodos dele. Eu quero saber se tem um caminho, um path entre esses dois nodos. E para isso é importante que o espaço seja conectado, né? Então, de uma certa maneira, a gente está analisando também a conectividade do espaço em geral. Posso fazer uma pergunta? Pode. Então, só para ver se eu entendi esse modelo, cada nó desse modelo, cada vértice, é uma possibilidade de partição nessas três classes aí. As três classes, nenhuma pode ser vazia. Eu tenho essa quantidade aí fechada, fixa, né? Nesse caso de três. Isso, exatamente. Tá bom. Exatamente. Não pode ter uma partição vazia. Isso é muito importante também, porque o número K, ele é definido, e ele é um número meio que difícil de mudar, né? Agora tem uma discussão toda, dando mais, tipo, dividir a Califórnia em vários para aumentar a representatividade democrática, etc. Mas essa é uma outra discussão. A gente pode, de uma maneira geral, a gente pode assumir que o número K é um número fixo e mais ou menos uma constante. Feel free to stop at any moment e pode fazer perguntas. Agora eu vou falar um pouquinho vou falar os resultados do nosso primeiro paper, que é esse paper aqui, você pode ver tá no archive. E os resultados são o seguinte. A gente tem uma caracterização combinatória de quando esse espaço é conectado. Então, tem um algoritmo que decide em tempo polinomial, caso aquele grafo, esse grafo que cada nodo é um mapa, um possível mapa de distritos, a gente consegue decidir, se você me dá um mapa de precintos em um número K, a gente consegue decidir se é conectado, se o espaço é conectado, e essa é uma prova construtiva, né? Esse algoritmo também me dá o worst case optimal path. Se for conectado, aí é fácil decidir um caminho, e esse caminho, ele é mais ou menos óptimo, em worst case analysis. E a gente também oferece alguns hardness results. A gente prova que é p-space complete para decidir
caso ele não seja conectado, né? Como eu falei antes, um dos resultados é que a gente consegue definir em tempo polinomial se ele é conectado ou não. Caso não seja conectado, para decidir se dois nodos, por exemplo, estão no mesmo connected component, isso é bem mais difícil. É p-space complete. E NP-hard, mesmo se eu te dou um caminho entre os dois nodos, um caminho polinomial entre os dois nodos, que não seja óptimo, para você achar o caminho ótimo, é NP-hard. Tá, então esse foi o primeiro paper, isso com essa operação, switch. Aí, nesse outro paper, a gente vê uma outra operação, que a gente chama de recombination. Tá, o recombination é também uma operação que de um mapa, eu chego no outro mapa, e ela é definida da seguinte maneira. Eu pego dois distritos, nesse caso aqui, eu peguei o distrito rosa e o azul, aí eu considero eles como a mesma coisa, eu tipo merge eles num blob, nesse gray blob aqui. E daí eu vou particionar eles de maneira com que eu tenha duas coisas conectadas. Então, isso me dá muito mais liberdade do que o switch, porque agora, por exemplo, não é o caso desse exemplo, mas eu poderia, por exemplo, trocar de membership vários nodos de uma vez só. Você pode ver, por exemplo, se eu tivesse recombinado o rosa com o verde, eu poderia passar esses dois aqui para o rosa de uma vez só. E também a gente define o configuration space da mesma maneira, só que porque essa combinação é mais poderoso do que o switch, o configuration space da recombinação é um super grafo da recuperação do grafo do switch. Porque a gente pode simular, com essa recombinação, a gente pode simular switches. Né? Dessa maneira aqui, por exemplo. Eu posso, a partir desse mapa, eu posso obter esse mapa com o switch, mas eu também, sempre que isso é possível, eu também é possível usar recombinação para obter. Tá. Então, tem mais uma definição que eu preciso definir para concluir os resultados, que é essa definição de slack. Porque antes, até o momento, eu não estava meio que vendo sobre o balancedness. Eu não estava ligando para quão balanceado estão os distritos. Por exemplo, esse distrito aqui só tem um. E de uma maneira assim, meio grossa, a gente pode meio que equivaler o tamanho do distrito com o tamanho da população que ele tem. Então, no modelo matemático, seria bom se o tamanho dos distritos forem mais ou menos iguais. Então, a gente define esse slack como se fosse a quantidade que a gente pode tá away from balancedness. Então, o slack S, essa quantidade S, seria a quantidade que a gente pode estar da quantidade ideal. Né? A quantidade ideal seria N sobre K. Seria que todos eles teriam o mesmo número de nodos. Né? E também é importante notar aqui que não pode ser menos que 1. Não pode estar vazio. Tá. Então, se a gente definir o slack como se fosse 1, a gente está meio que vendo um subgrafo do grafo total, né, de configurações. E os nodos desse grafo a gente chama de K, S, BCP, que BCP stands for Balanced Connected K-Partition, que seria a partição balanceada, conecta balanceada. E tem muita literatura sobre isso também, é um problema que é importante em algoritmos de gráfico também. Então, esse problema de dividir grafos em BCP é interessante para outras áreas também. Então, é o mesmo problema que a gente está olhando, reachability. Eu quero achar um caminho entre dois mapas que você me dá. Tá, agora eu vou discutir os resultados. E os resultados desse paper em específico é que
se eu esqueço sobre quão balanceado os distritos, se eu não me importo, então, o espaço, ele sempre é conectado. Aquele grafo que tem todos os mapas, ele sempre vai ser conectado com essa recombinação, e o diâmetro vai ser polinomial em K, em K, não em N. Isso é muito, muito interessante. É exatamente o que a gente quer. Mas eu estou falando isso exatamente o que a gente quer no ponto de vista do random walk, né? Isso é bom para o random walk. Mas, na realidade, a gente também quer que o S é pequeno, né? Infelizmente, para S pequeno, as coisas são mais complicadas. E a gente consegue ter, nesse paper, a gente conseguiu um algoritmo para definir esse caminho entre os dois mapas, caso o grafo de adjacências de precintos, aquele underlying graph, seja Hamiltonian. Se o grafo for Hamiltonian e o meu slack for maior que essa quantidade aqui, que é a quantidade de nodos ideal num distrito, então o espaço sempre vai ser conectado e o diâmetro dele vai ser também polinomial, linear em N e em K, independentemente, né? Linear em K times N. E, infelizmente, se o slack for menor do que essa quantidade aqui, que tem um gap aqui, mas os dois são lineares em N, tem instâncias negativas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o espaço ele pode ser desconectado. E a gente tem também hardness results, e esses hardness results eles são bem abrangentes, infelizmente. Mesmo que a gente tenha um small k, e por small pode até ser uma constante, para uma constante k, mesmo se o slack for quase linear, o que ainda é ruim para a gente, o problema de decidir se dois nodos são conectados ou não é p-space complete. Tá. Tem alguma pergunta até agora? Alguma coisa aqui? Eu ia deixar para depois, mas já que você deu a deixa eu fazer mais uma. Nesse caso, quando o underlying graph é hamiltoniano, você tem algum resultado de quão justo é esse diâmetro? Tipo, pode ser... Existem exemplos que mostram que o diâmetro tem que ser pelo menos algo da ordem de kn? Ou, assim, poderia ser muito menor? Essa é uma boa pergunta. Que eu acho que tem a resposta no paper, mas eu não tenho certeza. Mas, de qualquer maneira, esse bound aqui é justo. Ele tem exemplos que requerem essa quantidade. Tá, não, era isso que eu queria saber, joia. Obrigado. Mas é um problema bem difícil, né, do ponto de vista computacional, mas uma das coisas que eu queria ressaltar é que a professora Duchin, daquele paper que eu falei para vocês sobre o ensemble, tem resultados experimentais que sugerem que para mapas reais o diâmetro é pequeno. Mas é difícil de você ter resultados teóricos, porque meio que a gente não sabe direito quais as propriedades do mapa real faz esse diâmetro ser pequeno, porque esse resultado aqui, esse último resultado, que é p-space complete, ele também você pode induzir dele de que o diâmetro, se não tem nenhuma restrição, se os seus grafos podem ser muito loucos, o diâmetro pode ser exponencial. Então, deixa eu aproveitar fazer mais uma. Aí eu economizo no final. Não, tudo bem. Né, que tu falou de mapas reais, aí mapas reais eu imagino que... Não, mas não sei, posso estar falando bobagem, mas
eles podem ter, tipo, muitas arestas da ordem de n ao quadrado? Não sei. Não, então, não sei se você, assim, na costa leste dos Estados Unidos é um pouco diferente, mas nos Estados Unidos, de uma maneira geral, os mapas são bem quadradinhos, né? Não sei se... até os E aí, estados, então... Em particular, eles são planares, né? Isso, Então, então. grafos planares não podem ter... claro. linear de... Então, mas aí que tá. Os grafos de adjacência, grafos de mapas, que eles são chamados, na literatura, pelo menos na literatura em inglês, chama map graphs. Eles não necessariamente são planares, porque eles consideram adjacências de vertex. Por exemplo, você tem uma região... sim. Pensa numa região, 5 regiões, e as 5 regiões têm um ponto em comum. Aí você tem um K5. Então, de maneira geral, eles não são planares, mas eles têm muita estrutura. E isso existe no mundo real. Existem estados nos Estados Unidos que têm 5 precincts que têm um ponto em comum. Mas não são grafos aleatórios, né? Eles têm muita estrutura neles, só que a gente ainda não sabe como usar, ou qual estrutura e como usar essa estrutura para provar esses resultados teóricos, né? Então, só falando da estrutura do grafo, eu imagino, provavelmente só o fato do grafo ser esparso, de não ter muita aresta, não é suficiente para eu garantir o diâmetro curto, né? Porque eu posso... Inclusive, uma dessas provas, a gente tem várias provas de hardness nesse paper, mas uma dessas provas, ela é com grafos planares. A gente consegue fazer o problema ser p-space complete, mesmo se o underlying graph for planar. O que é bem desanimador. Tem que buscar tem que achar qual é a estrutura que força o diâmetro então, curto. aí, assim, durante muito tempo eu achei que, se ele for planar e o degree for bounded por uma constante e isso acontecer, talvez a gente consiga um algoritmo, mas nunca deu certo. Então, a gente ainda está na procura. Algoritmo para esses problemas de reconfiguração, em geral, muito difícil conseguir, mas pelo menos uns bounds melhores, às vezes dá para mostrar. Né? Então, a gente tem alguns resultados bem animadores para grids agora. Mas esse é um trabalho que está ongoing. Mas, assim, os resultados experimentais parece, assim, que o negócio converge em um tempo bom, assim, sabe? Mas seria muito bom a gente ter essa garantia teórica, né? Então, se eu tiver mais tempo, eu não sei quanto tempo eu tenho, na verdade, mas se eu tiver mais tempo, eu posso falar um pouquinho sobre isso. Mais uns 20 minutos até, se quiser. Tá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse resultado aqui. Legal. De Hamiltonian. Então, a gente tem que usar, como a gente está falando, né, tem várias propriedades dos grafos, que a gente precisa usar para ter um resultado polinomial, né? Então, nesse caso, a gente está usando a propriedade de ser hamiltoniano, e essa propriedade é meio que evidenciada pelo esse desenho que eu fiz do grafo agora, que o ciclo hamiltoniano está na outer face, né? Então, tá aqui, esse é o ciclo hamiltoniano. Então, a gente meio que divide as arestas entre chords, que são essas que não fazem parte do ciclo, e as arestas do ciclo hamiltoniano. Tá. Daí, a gente define, a gente olha para um distrito só. Vamos dizer que esse seja o distrito rosa. Vamos olhar para esse distrito rosa. Daí, a gente define o fragmento, a gente fala que o fragmento é esse subgrafo do distrito, induzido pelo distrito e pelo ciclo. Então, você tem um distrito pode ter vários fragmentos. Nesse caso aqui, tem 3 fragmentos. E a gente faz um spanning tree desses fragmentos. E a gente define um centro para esse spanning tree. E esse é um centro, é o centro de qualquer spanning tree que seja desses... a gente faz essa computação de um spanning tree
arbitrário e a gente define um centro. E o centro, a definição do centro é a definição comum de centro de uma árvore, que é a que minimiza o tamanho, o diâmetro, a partir do centro. O raio. O diâmetro não muda, mas é o que minimiza o raio. Tá. E daí a gente classifica o distrito como se fosse large ou small. A gente classifica o fragmento, desculpa. Se for large ou small, baseado nessa quantidade aqui, n-k, n over k, desculpa. N over k é a quantidade ideal, né? Então, se for mais do que a quantidade ideal, é um distrito grande, se for menos, é small. Mais ou igual. Daí, a gente define como em vários resultados de reconfiguração, a maioria dos resultados teóricos de reconfiguração, você passa por uma configuração que a gente chama de canônico. Nesse trabalho, a gente tem uma classe de configurações que a gente chama de canônico. E para uma configuração ser chamada de canônica, ela precisa ter um fragmento por distrito. Então, nesse caso aqui, esse é um exemplo de configuração canônica, porque cada distrito, cada cor aqui, tem um fragmento só. Daí a gente prova que é possível a gente reconfigurar entre esses dois distritos e nessa quantidade quadrática de combinações. Na verdade, isso aqui é n times k. Não sei por que eu coloquei quadrático aqui. Então, entre essas configurações canônicas, a gente... desculpa. Entre as configurações canônicas, a gente consegue ir de qualquer configuração canônica para qualquer outra configuração canônica em tempo polinomial. A gente consegue transformar as duas. Daí, a peça que está faltando para o algoritmo é você trazer de uma configuração arbitrária para uma configuração canônica. E a gente consegue fazer isso nessa quantidade de recombinações aqui. Então, tem vários casos. A prova desse algoritmo é por case analysis, então tem vários casos. Eu vou ilustrar um desses casos, só para você ter uma ideia, mais ou menos, de como é esse algoritmo. E a estratégia geral desse algoritmo é você diminuir o número de fragmentos. Então, a gente vai focar num desses distritos e a gente vai diminuir o número de fragmentos dele. Então, um desses casos, que é o caso 1, a gente pega um non-root fragment, um fragmento que não seja a raiz da spanning tree, e de um distrito grande. E a gente vê se ele é adjacente a um distrito pequeno. Caso esse for o caso, a gente dá, por esse distrito pequeno, a gente vai dar todos esses vértices aqui, os vértices descendentes desse fragmento. Pelo fato de que esse é um distrito pequeno, e pelo fato de que esse aqui não é a raiz do distrito, a gente consegue provar que o tamanho desses distritos vão ser tamanhos legais, vão ser tamanhos que estão dentro da faixa que a gente quer. Então, é mais ou menos isso, o argumento, né? E daí, para cada combinação de dois distritos adjacentes, a gente tem um caso diferente, a gente faz alguma coisa mais complexa, esse é o caso mais simples, mas sempre tem uma maneira de você dar alguns vértices para uns, para outros, e depois você reconfigura, de maneira com que o número de fragmentos, no geral, diminui. E daí, no final, você tem uma configuração canônica, e daí você passa de uma canônica para outra canônica, e como é de praxe em algoritmos de reconfiguração, quando você tem essa operação que é reversível, você leva de A para canônico, de B para canônico, então você consegue levar de A para B, revertendo o caminho de B para canônico. Então, assim, a maneira com que a gente prova aqui, o espaço é conectado caso você tenha esses dois requisitos, de que o grafo seja hamiltoniano e que o seu slack seja maior do que esse número aqui.
é isso. Muito obrigado pela atenção. E esses são os links dos 2 papers. Eu posso passar pelo chat também. Obrigado, E Hugo. se tiver mais perguntas... Vou convidar a plateia para agradecer o Hugo. E agora a gente tem tempo para umas perguntas. Eu vou começar com uma. Na sua figura da esquerda aí, né, é o grafo de reconfiguração para switch, né? Uhum. E dá para ver, né, que tem uma configuração lá em cima isolada, né? Porque se você tentar fazer algum switch, você desconecta a componente verde. Uhum. Eu fiquei pensando, eu acho que você mencionou uma coisa sobre isso. Vocês têm uma compreensão de o que garante conectividade para o grafo de reconfiguração usando a operação de switch? Sim, sim. Então, a gente tem um algoritmo que decide isso, mas esse algoritmo ele checa basicamente 2 coisas. A gente tem um entendimento de que, assim, se o grafo, o underlying graph, o grafo de adjacências, for muito bem conectado, então o espaço vai ser sempre conectado. Então, no caso do switch, basta ele ser true connected. O que significa o grafo ser true connected? Significa que ele não tem cut vertices. Então, você pode deletar qualquer nodo dele e ele continua conectado. Caso isso aconteça, ele já é automaticamente conectado. Esse grafo configuration space, ele vai ser conectado. Uhum. Então, para o switch, o grande gargalo vão ser sempre os cut vertices. É switch assim, então? Sempre É uma assim. configuração mesmo? Legal. Isso. E o switch... Então, o switch essa operação, ela foi definida... É a primeira operação definida nesse contexto, né, de redistricting e gerrymandering, mas os resultados experimentais dizem que não é tão bom o mixing time. Por isso que a gente olha para essa nova operação, que é a operação que as pessoas do Applied estão usando agora para fazer essas coisas. Mas realmente, se tiver cut vertices, tem a possibilidade do espaço não ser conectado, mas não quer dizer que ele não seja conectado também, né? Tem uma outra condição que o algoritmo checa, que quer dizer que tem a ver com matchings, tipo, pega todos os cut vertices, aí você faz, tipo, um novo grafo deles, e o tamanho é um weighted graph. O tamanho da aresta é o tamanho do shortest path dele. E você faz algumas computações assim com K, e para você saber se é conectado ou não, né? Porque o grande lance é que você pode ter, se você tiver 2 coisas, se você tiver um distrito que tenha 2 cut vertices que contenha tudo que os outros cut vertices têm, o cut components, meio que você corta a configuração no meio, né? E nada pode atravessar aquilo. Então, é mais ou menos essa a condição que a gente está checando. Tá, então não é só 2 conectividade, tem outras coisas que podem... Que influenciam também. Isso. E isso é uma coisa que eu vi nos dados experimentais também. Isso são dados públicos. Se você for no site do governo dos estados, você consegue baixar esses grafos. Esses grafos, eles são públicos. E realmente tem cut vertices. E tem leaves, então tem de tudo. tem distritos bem loucos. Tem precintos bem loucos. Tem precintos... Imagina estados com ilhas e tipo, deve adicionar uns casos interessantes para analisar.
Então, aí no início dessa pesquisa eu pensei assim, se tiver isso, assim, isso não vai ter no mapa real, né? Mas na real tem. Mas, assim, mas tem outras propriedades em volta, sabe? Que meio que a gente não sabe o que é, né? Porque, por exemplo, tem um cut vertex, mas o cut component desse cut vertex não é muito grande, entendeu? É tipo uma península. E daí você tem alguns bairros ali na península, mas não é uma península muito grande, né? Assim. Legal. Alguém tem mais alguma pergunta ou comentário? Vai lá, Renato. Oi, Hugo. Primeiro, obrigado, parabéns pelos resultados e pela apresentação. Achei muito interessante e tudo, inclusive a motivação inicial. Acho que foi bem bacana você contar. Eu fiquei curioso a respeito do seguinte: a motivação para essas operações, vocês escolheram essas operações switch e Recombination. E a recombinação. A motivação de escolher exatamente essas operações. Eu imagino que deve ter várias outras operações que a gente pode imaginar aí para transformar um mapa em outro, né? Elas têm a ver com a motivação inicial ou elas têm a ver com a amostragem que você quer fazer depois? Então, elas têm a ver mais com a motivação inicial, porque essas são operações que já foram usadas na literatura para esse problema em específico, só que não tinha resultados teóricos em relação a essas características do configuration space, né, da conectividade dele, do diâmetro e tal, que são coisas importantes para você determinar o mixing time, né, do Markov chain. Mas exatamente, você está certo, existem várias outras operações que você pode determinar ou definir, mas várias dessas é meio que difícil de definir, sabe? Tem até o recombinação é meio que difícil de você implementar algoritmicamente, porque meio que por um exemplo, assim, você lida com partições de grafos. Essas partições de grafos elas têm que ser conectadas. Então, até o simples problema de você você particionar o grafo em um certo número de connected components já é NP-hard, sabe? Então, é difícil você transformar um mapa em uma coisa completamente diferente, sem uma operação local, bem local, por causa disso. Eu imagino que para a amostragem seja importante que você consiga gerar possíveis vizinhanças do espaço de reconfiguração de maneira eficiente, né? Isso, exatamente. Então, esse step, né, essa operação, ela tem que ser bem eficiente em relação à computação, né? Então, o switch, ele é ideal para isso, porque um vertex só um nodo só que muda, né? Então, ele é bem rápido de você ir de um nodo para outro. Mas a partir do momento que você define coisas mais complicadas, daí você afeta também o mixing time. Posso fazer mais uma? Claro. Uhum. Eu não posso ver vocês, by the way. Eu tô aqui. É verdade. Só um FYI. Eu também não posso me ver, então se eu estiver fora da câmera aí. Não, tá perfeito, tá perfeito. Você mencionou no começo que o grafão, com todas as partições possíveis, ele cresce de forma duplamente exponencial. Né? Ele tem tamanho duplamente exponencial com relação ao número, ao tamanho do mapa original, né? Esses grafos de configuração, eles têm um tamanho significativamente menor? Esse grafo de configuração é aquele grafo. É o mesmo. Os nodos aqui, porque
esse em específico que eu desenhei é de um grafo bem pequenininho, né? Aham. Então dá para eu desenhar ele. Mas adicionar um vértice aqui, na verdade, quando eu estava desenhando isso aqui, tinha um vértice a mais. Aí eu desisti no meio do desenho, quando eu reparei no número de nodos que ele ia ter. Mas cresce realmente muito, muito rápido. Então, a gente não está, só uma clarificação, não estamos computando tudo isso aqui, né? A gente pega um nodo, que é o nodo que você me dá, que é o nodo existente, né? Por exemplo, pega Massachusetts. Esse aqui é o nodo do Massachusetts atual, né? Atualmente é assim que é dividido. Ah, não, isso aqui é Pensilvânia. Pensilvânia, por exemplo. Atualmente, Pensilvânia é assim que é dividido. Então, você me dá esse, eu tenho um ponto de partida, daí eu computo vários outros. Daí, então, a gente não está fazendo todo o espaço, né? A gente está meio que andando nesse random walk aqui, entre todos os espaços, para achar alguma coisa diferente. Para achar várias coisas diferentes, na verdade, né? Esse é o objetivo, ter esse ensemble. A gente acha várias coisas diferentes e a gente compara essas coisas. Ok, obrigado. Acho que me esclareceu aqui uma coisa que eu não tinha entendido direito. Obrigado. Nada. Bom, acho que não tem mais perguntas, nenhuma mão levantada, nenhuma pergunta no chat, então vamos agradecer novamente o Hugo. E com isso a gente encerra a nossa gravação.